Fala, meus amigos! Hoje eu vou mostrar como transformar isso aqui nisso aqui. Hoje estou trazendo para vocês a especialidade de modelagem em gesso, uma das mais fáceis que tem no manual de especialidades do Clube de Desbravadores. E com as instruções que eu vou trazer para vocês hoje, você vai poder completar os requisitos dessa especialidade mesmo na sua casa. O gesso vocês podem comprar em qualquer casa de construção. O principal ingrediente desse pó é um mineral chamado gipsita. A gipsita é um mineral amplamente encontrado na natureza, é um material rico em cálcio. E para fazer esse pó de gesso, a gipsita passa por um processo de calcinação, quer dizer, essa gipsita, submetida a altas temperaturas, vai se transformar em sulfato de cálcio hidratado. E quando você adiciona água, ele se transforma em um sulfato de cálcio dihidratado, que é a forma estável do gesso sólido. Para começar a fazer a mistura ou pintura, que é chamada de gesso, você precisa de um recipiente, o gesso na forma de pó e um pouco de água. Primeiro, você vai colocar um pouco de água no recipiente, que é chamado espelho da água, e em seguida vai adicionando o pó de gesso. Lembra sempre de ter uma segunda colher, uma para colocar o gesso, uma para mexer. Se você colocar a colher úmida aqui dentro, ele vai formar pedrinhas de gesso e elas não são boas para quando você quer utilizar depois. Quando você mistura, você vai perceber que podem aparecer pelotinhas. Você vai apertando, mexendo, esmagando cada pelotinha. Ele está quase na consistência que eu quero. Agora essa pintura ficou do jeito que eu queria, na consistência de um sorvete derretido, mais ou menos, uma espécie de creme. Então essa é a forma que se prepara a pintura de gesso. Agora essa pintura já está pronta para colocar na forma. Você pode usar formas rígidas. Na verdade, essa forma é de chocolate, de pirulito, mas pode ser uma forma rígida de plástico ou uma forma de silicone. Agora, com cuidado, eu vou colocar um pouco da pintura aqui, e para ficar uniforme, para ficar bem preenchido, eu vou dar umas batidas com o dedo. Esse movimento também serve para tirar as bolhas, pequenas bolhas de ar que ficam dentro do gesso. Essas bolhas fazem com que o acabamento não fique bom. Então, com esse movimento, você vai fazendo com que as bolhas de ar subam à superfície e você vai eliminando essas bolhas. Feito isso, tua figura de gesso está pronta para secagem. E aí tem um fator importante. Em dias quentes, tua figura de gesso vai secar rápido. Em dias frios, dias úmidos ou com chuva, pode demorar várias horas. Então tem que ter paciência. Uma dica que eu posso te dar é a seguinte: acontece uma reação química aqui, que quando o gesso ele vai secando, ele começa a produzir calor. Então você consegue sentir que ele não está gelado, ele está mais morno. Se você tocar e estiver muito gelada, com sensação de umidade, ela não está pronta para ser desenformada. Eu recomendo não desenformar, porque provavelmente você vai quebrar a figura, tá?
Agora eu vou deixar essa figura para secar. Então, meus amigos, estamos de volta depois do processo de secagem. Para desenformar isso aqui, eu vou virar com cuidado e vou fazer uma pequena pressão aqui em cima e ele vai sair facilmente. Vocês vão ver que tem algumas arestas, algumas bordas que você, com o próprio pincel, você pode ir tirando e deixar do jeito que você quer. Antes de aplicar a tinta, você precisa usar um selador. O selador serve para proteger a peça da umidade e também porque o gesso, ao ser um material poroso, ele acaba absorvendo muita tinta. Então, se eu aplicar a tinta sem o selador, você vai acabar gastando muito mais tinta. Então, o selador pode ser um verniz acrílico ou a cola branca, que é muito mais comum e que todos vocês devem ter na casa de vocês. Vocês vão aplicar um pouco de cola e vão espalhando a cola com o pincel, como se estivessem pintando a peça. Muito bem, terminei de aplicar a cola branca. Agora a gente precisa que isso seque para depois dar sequência e começar a pintar essa peça, tá bom? Por enquanto a nossa peça está secando, eu queria mostrar para vocês. Lembram desse potinho que eu usei para fazer a mistura de gesso? Para fazer a limpeza desses potinhos, é importante que você primeiro escolha um recipiente que ele seja um pouco flexível, que seja plástico, para você poder fazer esse movimento. Na hora que você aperta, vai apertando, vai fazendo esse movimento, o gesso ele vai descolando e você consegue limpar de uma forma bem mais fácil, fica bem melhor. Olha que legal, saiu tudinho. Agora eu vou passar a pintar essa peça. As melhores tintas para pintar o gesso seria a tinta acrílica ou tinta PVA. Mas nesse caso eu optei por usar a tinta mais comum. Uma tinta que todos vocês devem ter em casa, porque no colégio eles vendem essa tinta, que é a tinta guache. Com a tinta guache você pode fazer seu trabalho e para ficar um acabamento mais brilhante depois, a gente dá mais uma pincelada com a cola branca ou com verniz acrílico, se você tiver verniz acrílico em casa. O próximo passo é, quando secar completamente, eu vou passar mais uma pincelada de cola. Agora é só esperar secar. Isso vai dar um acabamento brilhante, vai ficar bem legal, vocês vão ver. E estamos de volta com a peça já seca, a tinta secou, o selante secou. E agora ela tem um acabamento muito legal, está protegida da umidade, tem um acabamento brilhante. E vocês podem usar uma figura como essa para dar de presente para alguém, para colocar como imã de geladeira, é só colar o imã aqui atrás. Enfim, uma série de utilidades, além de que fica super bonito, né? Então, com todas as informações que você aprendeu nesse vídeo, as técnicas que viu nesse vídeo, você já consegue fazer seu relatório para completar a especialidade de modelagem em gesso. Lembra que na parte prática a especialidade pede para fazer algumas figuras específicas, como motivos florais, motivos religiosos e motivos frutais, além de 2 objetos de sua escolha. Tudo bem?
E essa foi a especialidade de modelagem em gesso, uma especialidade do Clube de Desbravadores. Não esqueça de deixar seu joinha, compartilhe o vídeo com teus amigos e a gente se vê por aí. Tchau!